E a aluna ali atrás, ela tá desde o começo assim, ó. Vocês, faz 6 minutos e 30, ela tá assim, ó. O professor fala, ai, caguei na cueca. Vou passar na boca. Agora não é de vocês. E o Karl Marx era foda. Ele cagou. Vai cagar na minha. Agora não é de vocês. Vamos todo mundo pro funk. Droga. E vocês vieram do macaco. E antes era um girino. Caralho, o tempo inteiro fazendo assim, ó. Concorda com tudo. Porra. Caramba. Se concorda com tudo, por que tá lá então? Por isso que eu falei anteriormente que eu apoio o trabalho do Wilker Leão, porque do meu ponto de vista ele não tá cometendo um crime, certo? E na lei, por tudo que foi dito até agora, que dá pra ver, ele não tá cometendo exatamente aí um crime, não tem uma coisa escusa acontecendo, né? Sei lá. Agora, se eu tiver errado, se tiver alguma coisa na lei que eu ainda não vi, que a gente não viu ainda, que seja realmente um crime, o cara tá fazendo errado, aí é outra história, aí o cara tá errado. Mas isso daqui... E mais um vídeo se iniciando aqui, galera. Conto com a sua inscrição, o seu like. É isso, galera. Bom vídeo e valeu. Tem professores que não tem nada a ver politicamente comigo aqui, que eu chamo de mestre, que tenho uma grande admiração, porque foram meus professores. E tudo bem a gente não concordar num monte de coisa e se respeitar academicamente. Pessoal, boa noite. Antes de eu começar, deixa eu perguntar uma coisa. Quem é que não estava aqui na última aula? É aquele professor lá do... A gente já viu, né, um vídeo com esse professor aí. Tá, então é o seguinte, a nossa monitora aqui. Deve estar chegando, tá? É o seguinte, eu vou pedir depois... Hoje vai ser um pouquinho diferente. Geralmente, no começo da aula, eu já rodo a chamada, né? Mas hoje, ela nem tá aqui, mas conveniente. Eu vou pedir para vocês esperarem um pouco, vou rodar a chamada, porque eu preciso conversar com vocês sobre o que está acontecendo aqui, toda essa situação absurda, né? E traçar aí quais vão ser as estratégias, como é que a gente vai levar esse curso até o final, certo? Então eu peço para que vocês segurem a mão um pouquinho aí, eu preciso falar essas coisas, eu vou pedir para não ser interrompido, e depois que eu terminar de falar, eu posso abrir, tá, a palavra para vocês, quem quiser falar, mas, por favor, vamos... Ou seja, mais uma aula perdida, mais um dia sem aula, mais um dia onde discutirão, o professor vai falar, e no final o aluno vai sair de lá. Eu sou discente daqui também. Não está aqui para estudar, está aqui para sabotar o nosso trabalho. Pensar de forma contrária não significa sabotar, professor. É isso que eu estou falando. Estou me defendendo. Então, você vai ter a sua palavra, cara, não estou falando. Então, assim, é isso. É essa atitude que a gente vai ter que levar até o final da história e vamos falar disso claramente, cara. Porque eu tô cansado da gente ficar fingindo que isso não está acontecendo, sabe? Eu sei que vai ser um trabalho do caramba, é uma exposição para mim, porque eu não me importo muito, eu nem vida social, não permite. Então, mas alguém tem que falar sobre isso, a gente tem que encarar isso, essa situação não pode ficar aqui, desse jeito, está completamente absurdo. Então, para quem não sabe o que está acontecendo, eu vou começar do princípio, e aí eu vou traçar essas estratégias, inclusive revelando as coisas que eu já saquei que vão acontecer aqui, para ele tentar sabotar a nossa turma, certo? Então tá, vamos começar do princípio. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a gente tem uma subcelebridade da direita aqui na sala, certo? Que ficou notório, porque, sei lá, eu não estar perto do segurança do Bolsonaro, né? E aí... Ou ficou difícil enquadrar com a extrema-direita agora, né? Capitalizar em cima dos 15 minutos de fama dele com a ideia brilhante. Tem durado, né? É o quê? Tem durado. Se matricular na UNB. Geral quer ver você jogando RD1. Geral quer ver RD1? Eu posso jogar sim, se vocês querem tanto eu jogo, mas tem que ser amanhã. Certo? Um dos cursos de maior excelência do país. A gente acabou de ganhar 5 de novo ali, né? Nota máxima. Para, primeiro, né, fazer esse showzinho dele aí, né, e capitalizar em cima disso mesmo, monetizar, porque o cara tá fazendo grana em cima dos nossos vídeos. Nossa, meus vídeos, minha imagem. Não para, essa é uma das estratégias que eu vou mostrar para você que ele vai tentar fazer. Em cima dos nossos vídeos. Fazendo comentários, aí depois fala, não, você é um cara respeitoso. Imagina a maior falta de respeito. Olha como seu caginho. A maior falta de respeito que existe no professor é o quê? Na sala de aula o pessoal fica falando sem parar. O cara não a aula é sobre mim, o senhor está fazendo uma aula sobre mim. Ele fica falando para os influenciados dele lá, certo? É completamente absurdo o que está acontecendo aqui na sala de aula, e eu acho que vocês têm consciência. Então é isso. O cara veio aqui para tocar o terror, e o que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente trata com essa celebridade aqui nessa sala? Bom, para vocês, quer dizer,
que vocês saibam, as coisas não estão passando desapercebidas, tá? Eu já tive reunião, coordenação, chefia, ICH, advogado, tá todo mundo na jogada. Agora, vamos ser sinceros também, a justiça é morosa, não é isso? Mesmo quando ela não falha, ela tarda. E essa galera se aproveita disso. Se aproveita desse cara, porque ele não tá aqui pra completar o curso, ele tá aqui pra fazer os followers dele o máximo possível, porque a hora dele vai chegar. Vou completar antes do que a maioria. Isso aqui não é uma terra sem lei, certo? Agora, é moroso mesmo, o negócio leva um tempo. Vou fazer o quê, né? As coisas estão andando, certo? Vamos ter que ter paciência e lidar com essa situação até a gente chegar nesse ponto aí, que a gente vai poder se livrar desse problema de uma vez por todas, né? Eu tentei refletir até bastante no último vídeo react que eu fiz sobre essa situação do Wilker. E eu, sinceramente, não consegui encontrar um problema real acontecendo aqui. Nessa dinâmica aqui que ele faz nos vídeos dele. Eu não vejo dele uma falta de respeito com ninguém. Então, eu não vi nada desrespeitoso da parte dele. O que eu vejo é ele filmando a si mesmo e mostrando como que é a aula, o que está sendo ensinado dentro da sala de aula. E quando um professor está ensinando dentro da sala de aula, eu não entendo por que existe algum problema de ter um aluno filmando a si mesmo, registrando esse momento. Uma vez que o que está sendo passado ali são ensinamentos dentro de uma universidade. Certo? Em tese, não tem nada de natureza vergonhosa ou escusa, enfim. Não tem nada demais realmente nesses vídeos. Agora, se o Wilker aparecesse filmando diretamente o professor ou os alunos e colocando-os em Filho do Xandão situação mandou R$5. constrangedora, Salve, aí é outra Xando, estou me história. acabando por causa de uma... E então, o que me parece, Li, é que os professores não gostam de serem questionados aqui. E incomoda eles o que eles estão ensinando dentro de sala de aula, porque tem uma pessoa que está ali registrando. Registrando não o professor ensinando, mas registrando, filmando a si mesma. Essa dinâmica. Então eu realmente não consegui entender assim um problema. Se eu fosse fazer isso que o Wilker faz, eu ia pedir autorização pro professor. Falar, professor, ó, eu tenho um projeto, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho uma ideia de fazer assim, assim, assado aqui, ó. Não estou indo contra a Peguei lei, Roberto no não vou escuro, prejudicar a mandou vida de R$5. ninguém, não vou expor imagem Super de essas ninguém, ideologias vou estão expor acabando apenas a com o nosso minha país. imagem. O vamos Certo? fazer? Eu pediria uma autorização pro professor, né? Eu gosto das coisas certas, corretas. Eu não iria querer prejudicar ninguém, né? Super. Mas, Fico feliz que sei você lá. vai ajudar, mandou R$5,01. Ainda não Nome entendi leproso aqui vai até realmente se curar qual é pra o ver problema. você jogar rede- E até por isso que eu vim aqui na primeira aula. E se o professor não autorizasse, eu não gravaria, porque não levaria desconforto. Só que assim, ó, o que acontece? Se o professor não autorizasse, eu não gravaria. Mas o que a gente precisa entender? O que a lei diz? Ela permite que isso aqui que o Wilker esteja fazendo seja feito? Porque se ela permite, então não tem nada errado. Tá entendendo? Essa daí que é a dialética do negócio aqui. O que precisa ser constatado, e até agora do que eu vi, me parece que o que ele está fazendo não é errado, não está errado perante a lei, certo? Não vai trazer problema. Ou pelo menos não deveria trazer problema, mas está incomodando os professores. Eu me pergunto por que incomoda tanto? Se eles apenas estão dando aula e o garoto está filmando a si mesmo, não está nem filmando os professores, qual é o problema Rafael exato? Nascimento mandou Entendeu? R$5. Mas, e se gravarem a... Edu Mas tem gravar caixinha o áudio dos da aula R$5. pode, Xandão? Salve, Ô, Léo, super, deixa me eu falar pra segue no você. Insta. Gravar áudio em sala de aula é uma coisa que os alunos fazem desde sempre. Na época que eu fazia faculdade, tinha galera que deixava o celular gravando a aula do professor para estudar depois em casa. Isso aí nunca teve problema. Nenhum professor nunca teve problema de processo, problema de briga, de discordância. O aluno ia lá, professor, tô gravando aqui, ó. Tinha até professores falando assim, ó, Golpe quem baixo quiser mandou deixar a aula R$5 gravada, um pode centavo. deixar o gravador aí. Na moral, esse Wilker Leal sei. é um insuportável, mas é um genio em disfarce. Tá transformando esse coço onde com certeza ele ia acabar como o caixa do McDonald's em algo lucrativo de verdade, ganhando a vida enchendo o saco dos caras trabalhando. Você não saiu nem da escola ainda. E só vai sair porque o sistema quer que você saia, pra ser doutrinado cada vez mais. Se fosse por meritocracia, você ficaria aí pra sempre, porque você é burro. Então, voltando ao assunto aqui. Então é o seguinte,
Tem pessoas que gostam de gravar o áudio da aula justamente por isso, porque depois elas estudam em casa. Então isso daí, em tese, nunca foi um problema. Agora veja, se você pode gravar o áudio da aula para depois estudar em casa e não tem problema, por que que aqui tem problema? Esse aí é o ponto, irmão. É isso aí que eu tô falando, tipo assim, eu não tô entendendo por que que esses professores estão tão bravos assim, ansiosos, cara. Porque o que eu vejo aqui só que incomoda, que o Wilker faz, incomoda eles, não incomoda a mim, é questionar. Ele é o único aluno que questiona aqui. Ele é o cara que vai lá, pergunta, ele discorda do professor e ele explica porque ele discorda, ele tenta fundamentar ali as ideias dele. E parece que isso daí vira um problema, entendeu? Então assim, realmente não... Porque se o Wilker estivesse fazendo alguma coisa assim que fosse errado, pelo menos eu percebesse que fosse errado, que fosse uma falta de educação de respeito, eu falaria. Eu sou contra isso daí. Quem é a autoridade na sala de aula? É o professor, e acabou. O professor falou, tá falado. Agora, o professor também não pode estar acima da lei. Você tá entendendo? O professor não pode ser um ditador dentro de sala de aula e determinar o comportamento dos alunos que seja Salve super. além da lei. Esse vídeo Tá entendendo? quão nojento e autoritário são esses comunistas. Então assim, Essa postura do Gordola parece aqui professor, ele não está em sala de aula para ser ditador, para ser autoritário. Ele está lá para exercer sua autoridade como professor. Então, se ele fala para o aluno ficar calado porque ele está falando, o aluno tem que ter disciplina e obedecer. Se o professor está no momento de explicar, o aluno tem que escutar. Quando o professor permitir que o aluno se expresse, ele vai lá e se expressa. É simples de entender isso daí. O aluno não tem que ficar interrompendo e tal. Enfim, coisas básicas aí, cara, da educação e da disciplina que deveria ter dentro de uma sala de aula. E os professores sabem disso, né? Então, realmente, eu ainda estou tentando entender realmente qual é o problema aqui. E o que eu tô achando é que o problema é que o moleque aqui, no caso o Wilker, ele questiona. Você viu o professor aqui falando, rotulando ele de extrema direita? Como se isso fosse... Você entende? Dizendo que ele tá sabotando a aula. Isso, do meu ponto de vista, é um exagero. É muito exagerado isso daí, né? Mas enfim, a gente precisa esperar para ver o que realmente vai acontecer, o que a justiça vai determinar diante dessa dialética que está acontecendo. O Wilker é advogado, ele provavelmente sabe o que está fazendo, né? Então. Dando o benefício da dúvida, vamos ver, né? O que o cara vai fazer, de repente, né? Mas ele já tá tão empoderado que agora ele nem grava mais escondido, né? O professor falou, não, fica de olho que o cara tava com texto, bem escondido, ele tava gravando em segunda. Celular na minha cara. Né? Fingindo que tava com texto e tava gravando. Então o cara veio aqui pra fazer essa parada e assim, agora tá empoderado, por quê? Por causa da morosidade, por causa da tolerância, né? E aí agora ele já a lei do meu lado. mesa, É a lei do meu lado. É isso aí, é isso aí. É essa a realidade que a gente vai ter até o final. Então assim, o problema aqui é, como diria Karl Popper, existe um paradoxo. Tu é hoje uma das referências sobre a verdade e sobre Deus. Obrigado por tudo, Maomé. O quê? Você tá maluco? Ô! Porra de Maomé, olha essa ideia. Da tolerância. Que isso? A gente não pode ser tolerante. Temos que ser todos tolerantes, menos com os intolerantes, não é isso? Porque a intolerância destrói a tolerância. Então, com a intolerância nós temos que ser intolerantes. Isso é um paradoxo complexo de um dos grandes pensadores do século XX, certo? Com a intolerância, gente, a gente não contemporiza, a gente não negocia, a gente enfrenta, a gente resiste, a gente... E a aluna ali atrás, ela tá desde o começo assim, ó. Vocês... Faz 6 minutos e 30, ela tá assim, ó. O professor fala, ai, caguei na cueca. Vou passar na boca. Agora não é de vocês. E o Karl Marx era foda. Ele cagou. Vai cagar na minha. Agora não é de vocês. Vamos todo mundo pro funk. Droga. E vocês vieram do macaco. E antes era um girino. Caralho, o tempo inteiro fazendo assim, ó. Concorda com tudo. Porra! Caramba! Se concorda com tudo, por que tá lá então? Não tem mais nada pra aprender, porque tudo que o professor fala faz assim, ó. Pô, então não tem mais o que aprender. Vai tá fazendo o que lá? Caramba, irmão. Olha como que é um comportamento totalmente de gado. Não tem sentido. Tá maluco, velho? Que é isso, irmão?
Ai, meu Deus do céu. Ah, você deturpou minha foto, né, ô? Seu morfioso. Cara. Denuncia. E é isso que eu tô fazendo aqui. E eu tô comprando mesmo essa briga, porque isso aqui é um completo absurdo. Mas você pode definir intolerância para me enquadrar nela? Eu tô falando, eu pedi, por favor... Mas são ataques baixos, né? infundados. Então, assim, como é que a gente vai agir a partir de agora? E eu quero até já revelar algumas das coisas que eu tô falando pra vocês. Eu já saquei o que o cara vai fazer muitas vezes. Algumas estratégias bem chinfrim e outras que são realmente pra irritar, né? E aí eu vou ter que respirar fundo, tomar uma água de vez em quando, vocês também. Vai ser um ritmo diferente essa aula, né? Ok, primeira coisa que ele faz é isso aí. É insistentemente falar em cima do que eu tô falando. E cara, olha só. Esse já é um problema em qualquer turma. Eu falei isso aqui no primeiro dia de aula pra vocês, né? Vocês são adultos, vocês assinam a chamada, precisa conversar com alguém, vai lá fora, conversa, precisa atender um telefone. Ninguém atenderia o telefone assim aqui. Alô? Tudo bem? Não, eu tô na aula. Ninguém faz isso. Mas o cara fica falando aí com o pessoal que nem tá na sala, nem tá na turma. O senhor tá me atacando, a aula é sobre mim, não é sobre história da África, é sobre mim. Cara. Então essa é a primeira estratégia dele, é fazer isso aí, é acabar com a minha paciência fazendo esse tipo de coisa. E a minha concentração, porque vocês vão ver, eu tenho meus papéis e tal, mas a minha aula tá na cabeça, então eu preciso puxar as informações na cabeça e tal. E quando você conversa paralela, não sei se alguém já foi professor, você não consegue se ouvir. E ainda mais quando o cara fica fazendo uns comentários absurdos, idiotas, assim, sabe? De que eu vi isso. E aí, sabe a consciência falando... E aí, confunde, é foda. É o que eu tô fazendo de Então é o seguinte, essa é uma realidade que a gente vai ter que viver, o cara vai fazer isso aí até o final. O senhor tá fazendo isso, é a terceira aula fazendo isso. Mas não é aula, não é individual. Não é aula. Vocês não estão vendo o que ele tá fazendo, ele transformou na aula sobre mim. Professor, cara, você tem um caminho. Não vou falar não, vou ter que engolir. Faz o mestrado, faz o doutorado, faz o concurso, faz o probatório, entra aqui e aí você vai ser professor. Mas até lá, o Querendo ser só aluno mesmo. E é isso que a gente tem que estabelecer, hierarquia, que ele não aprendeu nem no exército. Né? É transgeneral. Mas vamos lá. Professor se acha general. A outra estratégia que eu saquei para que ele vai fazer, e isso aqui eu tenho que explicar bem para vocês, é o seguinte. Ele já fez 2 vezes na primeira aula, na aula passada. Né? Ele fez isso 2 vezes. Que é o seguinte. Essa galera não lê nada, vocês sabem, né? Sabe nada. Mas tem uma galera, eu li seu texto, um grupinho pequeno, que lê algumas coisas e organiza essa informação mais polêmica em forma de talking points, que chama, né? Que são frases pré-montadas. E eu tô falando isso porque eu tenho um arquivo desse na internet, isso rola direto na internet, nossa aluna fala muito, os caras leem e aí tem história, né, gente? História é cheia de polêmica, cheia de problema, né? Os caras pegam essas historinhas, separam um PDFzão, esses vários talking points, e passam para esse pessoal, não informado, não estudado, e aí o cara se torna um ignorante treinado. Você tá entendendo? É completamente ignorante naquilo, mas os terraplanistas adoram fazer isso. Né? Falam um monte de coisa de física que eles não entendem, mas que alguém falou para eles que tem um problema ali. E se você não é treinado num assunto, você fica meio que, né? O cara fala uma coisa e você fica... O cara falou a verdade, né? Mas... Eles falaram que teve um momento aqui que o professor comentou, né, terraplanista. É esse daqui. O que eu tenho pra falar sobre isso? Terra plana é base. Eu adoro quando acontece esse tipo de coisa. Porque isso mostra a força da Terra plana, o quanto ela incomoda. Tudo que é base de incomoda, né? Incomoda. Aparece lá uma galera que não é engomadinha, tipo um Super Xandão da vida, Roberto Scur, Andrezão, faz experimento, gasta dinheiro, prova através de experimentação científica, termodinâmica e cálculos, através de pessoas que são topógrafas, que sabem fazer cálculo, que estão do nosso lado. E mostra que o globo é uma falácia, que não tem sentido, que gravidade é uma farsa. Então, o termo terra plana, ele vem sendo utilizado como forma pejorativa. É usado no meio político para denegrir alguém, é usado para ofender no cotidiano, uma pessoa pode te encontrar e te chamar de terraplanista em vez de chamar de burra. Na sala de aula o professor pode chamar um aluno de terraplanista, ele pode até agir de forma autoritária contra um aluno que manifeste um posicionamento sobre terra plana, que fundamente seus argumentos e defende esse modelo. Enfim, tem diversas coisas acontecendo. Terra plana só ganha força se fosse um assunto banal, não estaria sendo comentado aqui. Essa palavra terra plana não surgiria no meio da sala de aula, no meio político, em todos os lugares. Jornais, na mídia, toda hora alguém vai lá e dá uma cacetada na terra plana. Já repararam nisso? Isso é um sinal clássico de uma coisa que incomoda. É uma coisa que incomoda. Vejam bem, tudo aquilo que já é bem estabelecido, que as pessoas aceitam, elas não ficam toda hora repetindo. Elas nem falam, elas nem compreendem. Só que a terra plana é toda hora. Em algum lugar tem alguém falando.
Então, assim, eu entendo aqui o posicionamento do professor, ele falar isso daí, por quê? Porque eu tenho certeza que o professor, ele não estudou sobre esse assunto da Terra plana. Tenho certeza disso. E aqui ele disse que terraplanista fala baboseira sobre física. Não, os terraplanistas, na verdade, para defenderem o modelo da Terra plana, eles precisam estudar física. Mais do que aqueles que falam do globo, que não entendem nada de física. E que não conseguem também provar absolutamente nada do modelo deles. Eu entendo o professor usar isso aqui, porque o professor também, ele passou por uma doutrina. Ele não tem obrigação de saber sobre o assunto. Mas, se ele pesquisasse e estudasse, se ele tiver a mente descentralizada, esse professor aqui, ele entenderia o fundamento dos argumentos. Ele entenderia que tem uma experimentação científica, ele teria que estudar sobre termodinâmica para poder entender os argumentos. Mas, enfim, esse não é o caso. Então é muito mais fácil apenas o quê? Ficar, ó, batendo, ridicularizando, menosprezando e etc. Isso é típico de quem não entende do assunto. Não tem problema. O globo cairá. Já está caindo, está sendo desmantelado. Terra plana é base. Terra plana é o modelo de Deus. É aquilo que Deus fez. É bíblico. Por que a Bíblia até hoje é o livro que mais incomoda na humanidade? E existem milhões de tentativas de destruir a Bíblia. Por que Jesus Cristo incomoda? Por que será? Por que fizeram o que fizeram com Jesus Cristo? Por que o povo, quando foi escolher, escolheu o Barrabás lá, o desgraçado satânico? Hã? O povo gosta da mentira, cara. O povo gosta da mentira. O povo não quer ler a Bíblia. O povo não quer realmente se aproximar daquilo que é científico, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é observável, etc. Então... E aí, Arará? Professor covarde autoritário Gordola mandou R$5,03. Veja a postura desse oleoso, ele comete covardemente assédio moral com Wilker. Fala como ditador, sem ética, moral e postura de professor. Nojo, asco, enjoo dessa sordidez desses bundões, que agem como George Orwell falou. A polícia do pensamento. Assim, eu realmente não entendo, porque se eu sou um professor e eu estou em sala de aula para ensinar, se tem um aluno filmando a ele mesmo, registrando o áudio da aula, cara, eu sinceramente eu não consigo enxergar nenhum problema nisso. Pelo contrário, eu daria a aula normalmente, ensinaria o que tem que ser ensinado, permitiria a participação dos alunos se fosse viável para aquele assunto, para aquele momento. Enfim, apenas seguiria com o papel do professor. Eu não consigo entender, cara. Eu não estou entendendo, eu não entendo. Se um aluno vai lá e te questiona, você responde. E se um aluno, por sua vez, algum aluno, ele está mais bem informado do que você sobre uma coisa específica, ótimo. É assim que a aula engrandece. Inclusive, esse aluno ele vai servir para ensinar até os outros alunos. Isso é uma aula de verdade, cara. Eu penso assim, né? Mas, enfim. Então, por isso que eu falei anteriormente que eu apoio o trabalho do Wilker Leão, porque, do meu ponto de vista, ele não está cometendo um crime, certo? E na lei, por tudo que foi dito até agora, que dá pra ver, ele não tá cometendo exatamente aí um crime. Não tem uma coisa escusa acontecendo. Né? Sei lá. Agora, se eu tiver errado, se tiver alguma coisa na lei que eu ainda não vi, que a gente não viu ainda, que seja realmente um crime, o cara tá fazendo errado, aí é outra história. Aí o cara tá errado. Mas, isso daqui... Gustas mandou R$5. Isso aqui eu não tô vendo nada Salve demais. super. Se eu pegar uma câmera agora, sair fazer um cardio na rua, eu estou filmando a mim mesmo, fui fazer um cardio. Estou conversando, trocando ideia, fazendo um vlog de cardio. Estamos ali trocando ideia, beleza. Aí eu tô passando ali pela rua e tá acontecendo uma briga muito séria. E eu vou lá para interferir, para tentar ajudar. E acaba que a câmera registra isso, certo? Deixa a câmera apontada para mim, eu tô lá no meio da briga, aquela muvuca toda, e pega esses momentos. E aí eu posto na internet. Você acha que isso daí tá errado? Eu não postaria, eu não faria isso daí, claro. Mas, quero dizer, não tem crime nisso, irmão. Você está registrando a si mesmo dentro de uma situação, de um contexto. Aí o vídeo vai lá e bate 1 milhão de visualizações. Significa que as pessoas que estavam brigando deram visualizações pra você? Trada Peido mandou R$5. Cara, não faz sentido esse raciocínio. A Terra plana só está aparecendo para ser ridicularizado. Tem que ser muito idiota para acreditar. Já foi comprovado que é um globo. Aceita o debate com o Serjão, seu cagão dependente.
Tá se aproveitando da voz do professor? Negativo. Não tá se aproveitando de voz de nada. Ele conversa com o professor durante a aula. Ele mostra a imagem dele, a voz dele. Eu nunca imaginaria. A voz do professor dos alunos aparece, mas a imagem é preservada. Ele não tá mostrando o aluno. Ele tá registrando uma aula. É um áudio. De vez em quando a gente escuta alguém falar aí que os africanos escravizaram e venderam os africanos, né? E aí, imediatamente, o que ele fez lá? A história dos fatos, são os fatos, blá, 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 blá. Tá ligado, galera? Aí eu ouvi... Muito teatral performático, vocês têm que ver. Ele nem deixou completar o raciocínio. O que eu queria dizer é, já pensou que absurdo se alguém chegasse pra vocês e falasse: pois é, eu tava lendo história e os europeus guerrearam com os europeus, invadiram os europeus e mataram os europeus, e aí conquistaram os europeus. E a aluna lá atrás tá até agora, rapaziada, assim, ó. O que essa frase quer dizer? É um fato como o outro. Uma pessoa que não entende nada do assunto, você tá entendendo? Que é o que essa galera faz. Então o que ele quis dizer? Olha lá. Que eu não ia ensinar que os africanos escravizaram outros africanos. O que isso já demonstra que o cara é muito pesquisa. Porque eu tenho um doutorado justamente sobre isso que eu estava falando para você. Mais de 400 páginas que fala sobre a relação entre guerreiros africanos e comerciantes militares portugueses e brasileiros que se juntavam para caçar escravos no interior e vender na costa de Angola. Certo? Agora, mais uma vez, o cara não tem a dimensão, é um terraplanista em cima do Empire State tentando ver a curvatura da Terra, as coisas. Ele não consegue entender a dimensão das coisas. E é o que eu falei pra vocês, a África é um continente, a história da África é a história da humanidade inteira. Então, claro que você vai encontrar de tudo. Claro que você vai encontrar um lugar e vocês vão estudar esse lugar, não tá escondido não, cara, tá na matéria. Se ele tivesse lido a bibliografia, ele ia ver isso. Tá aqui, vocês vão estudar o Idá, vocês vão estudar os Ashanti, vocês vão estudar os Gustavo Prime Bazede mandou R$5. Mas incrível como tem tanta gente burra. O cara não está monetizando as custas ninguém. Muito pelo contrário. Na minha época, o professor discutia com os alunos os argumentos deles e explicava os pontos. Hoje em dia, eles dão processo nos alunos kkkkkkkkkk. Exatamente, irmão. Exatamente. As regiões, realmente, os portugueses não tinham condição de adentrar o território. Terra plana base, né? Vocês viram ali o professor falando da curva da Terra. Dá pra ver que não tem... É zero Faz conhecimento isso, Xande, do assunto, por favor, né? eu te imploro, mandou R$5. Xande libera as lives antigas derrotando as valquírias, libera as lives antigas derrotando as valquírias. Faz isso, Xande, por favor. Que estavam na costa, certo? Em outros casos, como em Benguela, em Angola, a participação foi direta. Você tinha os caras caçando gente lá no interior e vendendo. Eu até expliquei que, para Guiné Superior, o Walter Rodney conta que alguns grupos africanos tiveram que entrar no comércio de escravos para se defender do comércio de escravos, segundo a tese dele, né? Os caras tinham que comprar as armas que possibilitariam que eles se defendessem contra os caçadores. É uma situação muito complicada, são centenas, em alguns casos milhares de anos de história, que não pode ser resumido num talking point, entendeu? Agora, o cara, como ele não entende isso, não se aprofundou naquilo, é só o que eu tô falando, um ignorante treinado para repetir um papagaio, certo? Ele repetiu aquela parada. Como se fosse me pegar. Sem saber que ele tá falando com um cara. Tudo é isso. Era só um exemplo. Né? Mais um exemplo. Aí eu vou dar outro exemplo. Tá gravado. Que essa ainda foi mais radical ainda. Foi mais agressiva ainda, né? O cara chega aqui e sempre fala assim: é porque eu sei. Ele já sabe de tudo, pô, né? Eu sei que você não vai falar. Vai falar só dos negros que foram escravos na África, não vai falar dos negros. Eu afirmei isso, tá gravado. Certo? Tá gravado. Ok, vamos lá de novo. Outro talking point. O que isso quer dizer? Que não existiu escravidão branca na África? Existiu sim. Isso está estudado há décadas, certo? Confesso que eu li, sei lá, 2, 3 livros sobre isso, posso até indicar. Tem um cara chamado Jordan, e eu acho que o outro é Walsh, que tem sobre esses escravos brancos britânicos. Assim, ele nem explicou, mais uma vez, ele não tem recorte histórico, ele não sabe qual é o tempo, ele não sabe os autores, não sabe nada. Eu imagino que ele está falando dessa escravidão no norte da África, certo? Que por vezes esses escravos no norte da África eram vendidos por europeus brancos. De Marsella, de Gênova, esses caras vendiam esses escravos brancos no norte da África, inclusive crianças, tem história sobre isso, é brutal mesmo a história. E lógico, eu não estou querendo dizer que isso é irrelevante, claro que é relevante, toda a história é relevante, certo? Por isso que eu falo, no meu entender, o professor simplesmente tinha que dar corrimento na aula dele, velho, normal. Fazer o que ele tem que fazer lá, ser professor, só isso. 500 e 800 mil pessoas vendidas durante todo o tempo. Eu não falei isso aí não, Gantz. A prepotência, a pedância de uma figura dessa. Mas o senhor está afirmando isso com base em nada, não é a minha intenção e meus vídeos não fazem isso. Então, o que acontece? Tem isso no o cara tá achando que são fatos, meus vídeos o departamento têm de história é um dos mais ecléticos do Brasil, tem gente de todos os lugares, com todas as teorias, todas as visões políticas, e a gente... E a aluna lá atrás tá como, rapaziada? O Tic Tac de laranja mandou R$5,02.
Qual o sentido de aprender com um professor fracassado? Esses betas vão pra universidade pra ser alguém na vida e se deparam com um calvo, Ô, eu nunca gordo, vi isso, juro pra você, militante, velho. broxa dando aula. Ô, É 16... melhor ler bons livros É e verdade. ser autodidata. Eu Vai concordo. tomando estudantes betas. Faculdade poda o seu intelecto. Irmão, 16 minutos a menina tá assim, velho. Ô, 16 minutos seguidos, irmão, ela tá assim, ó. Dar um monte de coisa e se respeitar academicamente. O cara Só vê eu o que não contrário. posso, né? Você não respeita, você não sabe, você não tá aqui pra isso, cara. Você é um sabotador. Só que começou com essa postura desde o início. Você tá entendendo? Eu não deixo com base em A gente nada. não pode Em nada, eu não faço isso. compactuar com isso. Vocês estão entendendo? Então eu quero explicar pra vocês essa estratégia que ele tá tendo aí de tumultuar a nossa aula e tudo mais. E eu, cara, eu simplesmente vou passar por cima dessas coisas. Você tá entendendo? Quando ele chegar com uma besteira dessa, eu nem vou entender. Por quê? Aliás, isso tá no nosso plano de ensino. A discussão aqui é referenciada. De certa maneira, porque ele não vai ler nada, ele não vai Não? vir aqui debater Eu li nada. essas textas de hoje. Então tem meu objetivo. Se ele for ler as coisas e vier aí, tem que Tenho saber uma certeza que eu coisa lerei depois. tudo. Eu acredito Sempre no poder leio tudo. transformador da educação. Juro pra vocês. Boa noite, Sacou? Super. Desde que não seja de Mendes, feito, Consegue né? Tem que ser de aprender esquerda. alguma coisa e Por hoje já né, deu. sair desse buraco. Porque veja bem, Licença, na cara, verdade, o cara tá com R$5 oportunidade e de fazer um 2 curso superior. Xandão assiste esse tapa na cara da sociedade. Uma das melhores Obrigado, irmão. Deus abençoe. É um meio segundo já. Certo? De graça. E aí ele tá pegando uma torta e jogando na cara. Não por mim, mas por um grupo de advogados que estão Bom, mas também não tem mais o que ver aqui, acabou, né? Já assistimos praticamente tudo. Bom, situação complexa aí, complicada, né? Eu, sinceramente, até agora não enxerguei problemas reais nisso daqui que o Wilker tá fazendo. Eu acho o trabalho dele excelente, porque mostra como que funciona a universidade, o que está sendo discutido lá, como que o aluno interage com o professor, o que ele recebe em troca em termos de ensinamento, de referência, como o próprio professor estava falando ali. Boa noite, Super. Realmente eu não vi problema. Com